Teatine, agora uma dúvida comum que eu tenho recebido dos investidores é em relação a se vale mais a pena investir em ações de grandes operadoras de shopping centers atualmente ou em fundos imobiliários, né? Ou seja, a Allos, Multiplan, Iguatemi, que negociam, né, de fato a descontos maiores vis-à-vis os FIIs de shopping centers. Mas enfim, o que você poderia trazer para a audiência, né, olhando aí da ótica de um gestor de fundos de shoppings, né, sobre essa dicotomia que muitas vezes o investidor tem? Legal. Eu gosto dessa pergunta porque eu, inclusive, aproveito para agradecer o Baroni, uma live que eu vi dele, eu acho que tem anos já, talvez, ou uns 8 ou 9 meses, que você, Baroni, fez uma comparação que mostrou os fundos de shopping individualmente, o HGBS, o MOL 11, que agora mudou para Pátria, o XP Malls, o VISC, HSML também, se eu não me engano, dos seus respectivos IPOs comparados às 3 grandes listadas. E é inacreditável a diferença. É inacreditável. O pior dos 5 fundos imobiliários teve uma performance mais que o dobro nos últimos 4, 5 anos do que a melhor das empresas listadas. Então, o que a gente sempre fala e bate na tecla da máxima da distribuição mensal de dividendos. As empresas listadas, elas não são obrigadas a distribuir 95% dos seus respectivos resultados. O que a lei obriga é 25% do lucro, né? Então, nos FIIs, como um todo no Brasil, fundo imobiliário como um todo, nos shoppings não é diferente, a gente é obrigado a distribuir 95% do resultado caixa que a gente gera. No geral, os fundos distribuem até mais que isso, mais próximos a 100%, como é o caso do próprio XP Malls. Isso gera um valor gigantesco para o cotista. É um nível de geração de resultado que as listadas nunca vão conseguir fazer. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acho que existe espaço para os dois investimentos. Sim, as empresas listadas têm um beta muito maior com taxa de juro. É uma correlação negativa muito grande com taxa de juro. Os fundos imobiliários todos, a gente fala muito disso, né? Vocês dois comentam muito sobre isso sempre, que de fato existe uma correlação grande do setor de fundos imobiliários com taxa de juros, isso é uma verdade, mas as empresas listadas têm isso maximizado. Né? Então, quando o juro sobe, as ações tendem a sofrer, quando o juro cai, as ações tendem a subir e muito. Então, se você compara retorno com a volatilidade ainda das listadas, aí é um tapa na cara delas que os fundos imobiliários dão, assim, porque a gente tem um nível de volatilidade infinitamente maior, com um resultado volatilidade infinitamente menor, com um nível de resultado infinitamente maior. Então, é realmente, assim, quando você olha o histórico, é a prova de que faz muito mais sentido no setor de shoppings você investir num fundo imobiliário. E aí você tem perfis de fundos diferentes, fundos que gostam de ter participações grandes, fundos que preferem ter participações menores, fundos mais destinados ao perfil de shoppings mais BC, outros a perfil de shoppings mais AB. Então, você tem uma gama interessante de produtos de fundos imobiliários de shoppings aqui contra as empresas listadas. Todos eles performam muito melhor do que as empresas listadas. Qual que é o contraponto disso? Liquidez. O nosso setor de fundos como um todo, não só de shopping no Brasil, ainda tem uma liquidez muito baixa comparado às empresas listadas. Então, o XP Malls, que é um fundo que faz, num pior dia, faz 11, 12 milhões de negociação no dia de volume diário, está 15, 20% da empresa que negocia menos. Né? Allos, Iguatemi e Multiplan negociam 60, 70 milhões por dia. Então, a gente ainda está alguns anos distante deles em termos de liquidez. Isso acaba afastando um investidor institucional maior dos nossos produtos, porque um gringo que quer fazer uma posição num XP Malls, por exemplo, ele vai falar, cara, eu vou botar 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é 300 milhões, perdão, 50 milhões de dólares é 300 milhões de reais. Para o cara sair de uma posição de 300 milhões de reais, ele vai demorar mais de mês aqui no XP Malls, vendendo que nem a água esse negócio. Numa empresa listada, ele sai em dias. Então, a gente acaba ainda tendo uma barreira de liquidez que dificulta a entrada dos grandes institucionais. O XP Malls é o fundo hoje na Bolsa que tem a maior quantidade de institucionais na sua base, em função da liquidez. Mas a gente ainda não conseguiu atrair
grandes investidores institucionais, porque a nossa liquidez ainda está abaixo. A gente precisa crescer ainda mais o fundo, internacionalizar esse produto, a gente precisa da entrada de investidores estrangeiros aqui no IFIX, a gente precisa que os fundos imobiliários passem a integrar o IBOV e os índices, não só o IFIX, como outros índices da Bolsa também. A gente precisa que os fundos imobiliários possam ser usados como margem. Eu estou citando coisas que estão próximas de acontecer. Tanto o uso como margem, como a integração no IBOV vai acontecer em breve. Isso vai mudar o patamar de liquidez dos fundos, mas a gente ainda está caminhando. Então, voltando à pergunta original, desculpa que eu me desviei no assunto, o histórico mostra que faz muito mais sentido você investir nesse setor nos fundos imobiliários. É uma estrutura infinitamente mais eficiente. Com a derrubada do veto que a gente teve presidencial recentemente, a gente garantiu os fundos como entidades isentas. Então, mesmo que você venha tributar o dividendo dos fundos imobiliários, e a gente nem precisa entrar nessa pauta aqui, que é outra discussão infinita, mesmo que isso venha acontecer, você vai continuar tendo um produto incentivado que o seu resultado não tem nenhum tributo. Eu sempre falo a frase que eu acho maravilhosa. O boleto do lojista vira dividendo do cotista, sem nenhum tributo. Então não tem PIS, não tem COFINS, não tem imposto sobre a renda da pessoa jurídica que as empresas de shopping precisam pagar. Então faz muito mais sentido investir nesse setor dentro de um fundo imobiliário, indiscutivelmente. O histórico mostra isso e o futuro mostrará isso. Não é por menos que as empresas de shopping querem se transformar em fundos imobiliários. Isso é um fato. Eu não sei quanta publicidade elas dão para isso, elas podem ficar falando tanto disso. Mas eu tenho certeza que as três grandes estão trabalhando nessa frente. Seja por meio de uma parceria com outro fundo, seja por meio da transformação deles mesmos em fundos imobiliários, todas estão estudando isso. Não, a própria Alus aprovou, né, um programa de pagamento de provento mensal, Perfeito. Simulando ali praticamente um fundo imobiliário. Né? Exatamente. Mesmo assim, o dividend yield dela no melhor ano vai ser 3, 4% contra um 10, 8, 9 de um fundo que não está indo muito bem. É incomparável. Né? Incomparável. E eu entendo assim que tem muito valor, o investidor atribui muito valor a esse pagamento mensal de rendimento quando se tem um custo de oportunidade elevado, como que a gente tem hoje, né, uma Selic em 15%, porque querendo ou não, o veículo acaba devolvendo, né, uma parte do fruto do investimento para o investidor decidir essa alocação. Total. Né, então diminui a duration, né, do ativo. Sem dúvida. Em relação àqueles que, enfim, o pagamento vai lá na frente. Né? Exatamente. Baroni, eu sei que você também tem uma opinião bastante contundente sobre esse tópico, queria que você compartilhasse conosco também. Legal, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, né? Alguns investidores questionam o pagamento de taxa de gestão e administração para os fundos imobiliários, mas esquecem de considerar que nas empresas existe uma linha, né, de despesas, que é a famosa SG&A, né, que é despesa com vendas gerais e administrativas, que pesa e onera muito o resultado de uma empresa listada. Então você só critica o fato de ter uma taxa de gestão e administração de fundos imobiliários e simplesmente desconsidera. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Segundo ponto é que a gente vê falar por aí de que é muito melhor investir nas empresas imobiliárias porque os portfólios são muito melhores. Cuidado com isso, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, olha, o fundo imobiliário ele acaba recebendo os ativos ruins das empresas listadas. Muito cuidado com isso, né? Eu acho que todo portfólio por si só ele carrega ativos. Acaba sendo um grande blend ali, uma grande combinação entre ativos. Capital 1, capital 2, capital 3. Então isso não é uma especificidade só de fundo imobiliário. As empresas imobiliárias também carregam esse ponto. Né? E muitas das vezes, não raro, a gente encontrou ativos sendo vendidos das empresas para os fundos imobiliários e que passaram a ser melhor administrados e foram os maiores crescimentos dos seus respectivos portfólios. Então, aquele ativo que estava meio de lado lá na empresa imobiliária, meio não estratégico, meio mal cuidadinho ali, quando veio para os fundos imobiliários, os resultados foram surpreendentes dentro daquele ano que você passou a ter a contabilização completa dele. Então, muito importante trazer esse contexto. E outra questão que eu acho que é fundamental, eu acho que talvez seja mais importante, é que, ok, eu consigo entender uma pessoa falando assim, hoje, nos preços de hoje, é mais favorável investir numa ação imobiliária do que no fundo imobiliário. Tudo bem, pessoal, não vamos analisar por esse espectro, porque senão a gente vai estar analisando o timing daquele recorte específico temporal.
Eu entendo que essa pergunta e esse questionamento aqui que foi feito pelo Marx e falado aqui pelo Teatini, ele tem uma amplitude maior. A gente não está falando exatamente deste momento dos preços que estão na tela. Porque se a gente entrar nesse nível de detalhe, de discussão, a gente vai estar falando de preço, de pricing, não de abrangência de estrutura de investimentos. Isso que o Teatini falou, de que as empresas imobiliárias têm essa intenção de virar fundos imobiliários, eu acredito que sim, elas possam ter essa intenção, embora elas possam esbarrar em questões fiscais e acabar inviabilizando. Mas no fundo, se você tiver aquele movimento como teve lá nos Estados Unidos, né, os UPREITs, né, que é você subir aquilo ali para fundo imobiliário e ter uma questão fiscal mais favorável, eu acho que não seria inimaginável considerar que essas empresas teriam essa opção de se transformar em fundos imobiliários, ao menos parte do portfólio, por que não? Mas isso também é um assunto para outra pauta, mas o que eu quero dizer é que sim, pode combinar os dois de portfólio, mas dar a entender que a empresa imobiliária é muito melhor do que o fundo imobiliário por uma questão de preço, de pricing de hoje, na minha visão, é uma leitura, eu diria, míope, ou uma leitura limitada, não é uma leitura abrangente de produto, tá? É só para deixar isso na mesa, e de novo, aqui não é um jogo de nós contra eles, esse melhor ou aquele, mas é só para mostrar que o tempo, né, também mostra muita coisa, e como a gente faz esses estudos com uma certa recorrência, o fato gerador de rendimentos consistentes em fundos imobiliários tem, até o momento, eu não sei o lado direito do gráfico, mas o lado esquerdo do gráfico nos mostra que do passado até agora, os fundos imobiliários, pelo fato de ter um rendimento robusto e recorrente e ter um custo de administração e gestão equivalente mais barato do que os custos de uma empresa listada, têm sido mais atrativos. Mas isso é até hoje, ok? Tá? A gente está aqui não para bater o martelo e dizer o que é certo e errado, mas para trazer também algumas ponderações que muitas das vezes a gente vê aí sendo pautadas de maneira, eu diria até injusta pelo lado dos fundos imobiliários. Eles estão longe, mas muito longe de serem os patinhos feios ou aqueles que estão simplesmente recebendo aquilo que as empresas imobiliárias não querem. Cuidado, então, para não parecer uma leitura turva daquilo que é uma situação que, na minha visão, falta um pouco de aprofundamento. E, às vezes, aquilo que é dito e não é mensurado pode acabar levando o investidor a tomar uma decisão equivocada. Baroni, você tocou... Posso comentar duas coisas que o Baroni falou que eu gostei muito. Primeiro, você falou de um item que eu esqueci de comentar. O SG&A comparado às taxas de administração é surreal a comparação. A gente fazia esse acompanhamento trimestralmente em cima das divulgações de resultado das empresas listadas e é impressionante. Os fundos imobiliários eles têm aquele 0,60, 0,70, 0,75, 1% que seja de taxa de administração. As empresas são 2,5%, 3% quando a gente fazia a comparação. Então é muito mais caro. Ah, mas você está comparando banana com maçã, porque as empresas têm toda aquela estrutura de holding, de administração dos shoppings, que os fundos não têm. Mais ou menos. Quem paga a administração dos empreendimentos são os condomínios dos lojistas. Então, as empresas hoje estão muito inchadas, é um fato. Então, a gente tem essa clareza muito evidente, os números não enganam, Baroni. Muito bom você tocar nesse ponto. Os fundos imobiliários são muito mais baratos para você estar inserido, investido no setor de shopping, em termos de custo da estrutura, do que numa empresa listada, né? E aí, para fazer um gancho rápido com o que você comentou de preço, hoje a gente criou uma arbitragem curiosa aqui na indústria em função da cota do XPMOLs ser tão disponível. O que está acontecendo? O XPMOLs hoje tem 610 mil cotistas, tá? Então já passou os 600 mil, Baroni. E a gente tem... O cotista do XPMOLs, ele vai lá no home broker dele e ele flega lá o boxzinho que está disponível para ele, dizendo que ele aceita doar as suas cotas para alguém que queira vender as cotas a descoberto. As pessoas fazem isso no automático. Muita gente faz isso. E aí você criou uma oferta de cotas infinita de XPMOLs. O que isso gerou? Um custo baixíssimo. Hoje, alugar XPMOLs é mais barato do que alugar Petrobras e Vale. Isso criou uma arbitragem contra o fundo, vamos dizer assim, que hoje existe uma posição vendida em XPMOLs sendo rolada há 3, 4 meses de 200 milhões de reais.
O segundo fundo imobiliário, que tem a maior posição vendida, tem 50 milhões. O terceiro tem 40. E são fundos que são 70%, 80% do tamanho do XPMOL. São fundos grandes, é o BTLG ou o HGLG. Então, o XPMOLs, por estar no setor de shopping, essa é a minha leitura, ele acabou sendo usado como um veículo de long e short dos investidores institucionais. Então o cara vai lá, vende cotas de XPMOLs a descoberto, aluga, porque o aluguel é ridículo, porque tem muita cota disponível para ele alugar, e compra uma empresa de shopping. É um trade de preço, especificamente de preço do momento. A nossa visão disso é claro que eu adoraria não ter 200 milhões de posição vendida contra o fundo. Mas eu vejo isso como uma oportunidade, porque mesmo com isso, a nossa cota está no mesmo nível dos nossos pares, nossos concorrentes, ou seja, mesmo com todo esse esforço de venda, o varejo e a força dos XPMOLs, a liquidez do fundo, segurou esse preço, e na hora que o trade for desfeito, isso vai ser um estilingue também, porque o trade não vai ser mantido para sempre. Na hora que a bolsa começar a andar um pouquinho, e essas ações que os investidores estão comprando gerarem o retorno que eles esperam, eles vão desfazer o trade. Quando desfizer o trade, vai comprar XPMOLs, a cota vai andar. Então, a gente tem uma oportunidade, na minha visão, nesse cenário, de comprar um fundo que gera um dividend yield muito bom, com um portfólio muito interessante, e que criou parece que ele está sentado num negócio de palha e tem um fogo chegando. Na hora que esse fogo acertar aqui, esse negócio vai andar muito, é assim essa é a nossa expectativa. Baroni. É isso, né? Eu acho que essa arbitragem, né, de muitos fundos que carregam essa característica de tentar extrair algum alfa e se proteger de alguma forma dentro dos setores, realmente eles acabam usando os fundos imobiliários pela sua liquidez também. Então, eu acho que há ônus e bônus aí, né? Então, a partir do momento que o fundo imobiliário começa a ganhar relevância, a gente também vai ter que entender que a gente vai ter essas questões mais eminentes aí, né? Enquanto o fundo imobiliário era totalmente desconhecido, né? Ninguém tinha interesse e nenhuma motivação de fazer alguma coisa nessa linha. Mas como o Tetinho está colocando, eu acho que a combinação de macro, a estrutura de capital do fundo, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, né? É um fundo hoje muito popular, em que as pessoas engajam em falar, né? Fundo imobiliário é um assunto de engajamento, aí, segundo dados públicos. Daí o XPMOLs é um fundo relevante no mercado. Então você vai combinando uma série de coisas, você acaba criando um pouco dessa desarbitragem. Mas nada é definitivo, nada é eterno. Em algum momento as pessoas vão começar a entender um pouquinho mais do valor implícito ali e essas coisas podem caminhar por uma situação diferente. Mas depende de uma combinação de fatores também. Eu acho que o mais importante aqui é o investidor de longo prazo procurar, só para eu concluir aqui do meu lado, é procurar abstrair um pouco dessas questões todas, é ficar mais focado naquilo que realmente ele tem controle, da qualidade do portfólio, daquilo que está ao alcance dele, e entender que essa dinâmica do mercado venta sempre para os dois lados. A gente está num momento agora que talvez uma maior pressão sobre outros aspectos, mas que isso pode se inverter em algum momento, como a gente já viu também acontecer várias vezes. Não é muito distante, né? Há pouco tempo atrás, o XPMOLs pagava lá os seus 54 centavos por cota e a cota estava 120, 130, né? Então, hoje os números dizem por si só, né? Não estou dizendo que vai chegar lá de novo, mas, né, nessa equação de dividend yield, mas é importante as pessoas entenderem que perpetuar cenários é um risco grande do investidor comum e que inexoravelmente eles acabam fazendo. Acham que o juro vai ficar nesse patamar para o resto da vida, de que o fundo sempre vai ter uma necessidade de caixa para desembolsar para o resto da vida. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões aí e tentar abstrair um pouco mais e ter decisões naquilo que você tem controle.